É com muita alegria que abrimos estes trabalhos, os primeiros deste ano, deste novo ano. Com muita alegria, com muita satisfação. E para nós que aqui estamos, tem um significado especial. Começamos com o pé direito, né? Nos encontrando, reunindo para refletir sobre os ensinamentos de Jesus, sobre os ensinamentos da doutrina espírita. Consequentemente, por esta forma, melhor nos prepararmos para enfrentar este novo ano. Para início, vamos solicitar a nossa confreira Vera Ferraz que faça a leitura da página preparatória que os irmãos receberam. Boa noite. O texto de hoje, Visão e Discernimento, é de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Franco. Visão e discernimento. Generaliza-se a cegueira humana. O homem ansioso e aturdido procura guindar-se às altas posições na comunidade, sem importar-se com os meios de que se utiliza. Responsabilidades morais, profissionais, sociais e humanas são marginalizadas. Importam-lhe seus triunfos e lucros excessivos, enquanto a escassez cresce à sua volta. Esbanjam-se em campeonatos de ostentação somas vultosas que podem salvar vidas. Constituído de instinto e razão, tem o dever de controlar os seus impulsos e suas paixões. Cabe-lhe vencer os apelos que o brutalizam com a autoiluminação que o tranquiliza. Ao cego de Jericó importava obter a visão. Ver para discernir, discernir para atuar e atuar para encontrar-se. Sem saber o rumo por onde segue, o indivíduo se perde e, confuso, age erradamente. Acende a claridade do bem na tua alma. Daí em diante, em qualquer circunstância, discernirás o que deves do que não deves realizar, porque então já... Uma bela mensagem, mais uma bela mensagem. Devemos ler, reler. O Mestre Jesus nos apontou o caminho. A doutrina espírita vem para nos clarear mais esse caminho. Assim, podemos seguir a nossa jornada com segurança, porque sabemos, como disse Jesus, que a cada um será dado segundo suas obras. O que estamos fazendo? Essa é a pergunta que devemos fazer todo dia. E procurarmos ajustar nossa maneira de pensar, de falar, de agir ao ensinamento, à moral que o Mestre nos revelou, que é a lei de Deus. O bem, fazer o bem. Vamos à nossa prece inicial, acompanhando o nosso companheiro Enaldo. Boa noite. Meus irmãos, elevemos os nossos pensamentos à altura, procurando nos harmonizar com esse ambiente que nos encontramos, iniciando o ano com uma prece de agradecimento pela oportunidade que o Divino Mestre nos deu
de mais uma vez reencarnarmos nessa luta diária pela estrada de nosso desenvolvimento. Agradeçamos por este corpo que recebemos, que é um templo sagrado, veículo de trabalho, arado, usado para podermos retirar todos os nossos defeitos como fruto do trabalho de elevação. Agradeçamos a essa casa espírita que sempre nos recebe com esse calor, sempre nos agasalhando para nos dar o alimento espiritual que precisamos. Agradeçamos a espiritualidade amiga que trabalha no preparo desse ambiente para que o encontremos em harmonia perfeita, um trabalho imenso que nós não podemos nem entendemos o quanto é feito do outro lado. Agradeçamos a oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, pedindo ao Divino Mestre que nos abençoe, que abençoe as nossas famílias, que abençoe e ilumine a nossa irmã Vera, que dará uma palestra belíssima dentro do tema do Evangelho que nos foi deixado pelo Divino Mestre. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Novo ano. Precisamos estar repetindo isso, né? Termos bem consciência. Novo ano. Então, a palestra está muito adequada para a entrada do ano. Um só rebanho e um só pastor. Vamos ouvir a nossa confreira, a expositora Vera, com este tema, que nos preparará, sem dúvida alguma, para a nossa jornada no curso deste ano. Que alegria estarmos aqui de novo, não é? Novo ano, novos ânimos. Então, como foi dito na prece inicial, somos muito gratos por estarmos aqui com esse desafio de fazer a primeira palestra do ano. Que a espiritualidade me oriente. Então, como foi dito, esse tema que nós vamos trabalhar, um só rebanho, um só pastor, é uma passagem do Evangelho, que talvez na época não tenha sido bem compreendida pelo povo da região. Como acredito que também ainda hoje, talvez não esteja sendo plenamente compreendida por nós. É preciso que a gente reflita e vá buscar auxílio na doutrina para captar a essência do que nos quis dizer Jesus. E quando eu mergulhei para entender um pouco mais, para poder estar aqui na frente trazendo para vocês essas palavras, eu verifiquei que não é só uma afirmativa, uma daquelas mensagens cifradas do Mestre. Na essência, é uma promessa que ele nos deixou. Uma promessa de esperança. Uma promessa de que vale a pena tudo que a gente tem vivido, tem passado. Porque a cada ato nosso, no sentido da luz, no sentido da prática dos seus ensinamentos, estamos contribuindo para a realização dessa promessa. Então, a gente vai encontrar
no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, a seguinte passagem, onde Jesus falou: tenho ainda outras ovelhas que não são deste rebanho. Também a elas eu devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Para que possamos entender realmente a essência do que Jesus queria nos dizer, vamos desdobrar cada uma das suas palavras. Quando Jesus usa o termo ovelha, hoje a gente sabe que ovelha é uma palavra que tem origem no latim. Para nós portugueses, na língua de Jesus, deveria ser uma outra palavra, né? Em aramaico, se não me engano. Mas para nós, do latim, vem de ovis, que quer dizer oblação, oferta. Porque antigamente os povos, não é, acreditavam que sacrificando animais, eles estariam agradando a Deus. E a ovelha era o animal predileto para ser sacrificado. Eles não sacrificavam grandes animais, até porque na região não havia grandes rebanhos. A região era um tanto árida. E a palavra ovelha não é só pelo sentido da oferta. É porque tem um simbolismo muito forte para os povos daquela época, e ainda hoje, na Palestina, Israel, nas regiões onde Jesus andou, porque para a economia daqueles povos, uma das principais fontes era a criação de ovelhas. Da ovelha tudo se tirava, a lã, a carne, não é? Se fazia os agasalhos, se alimentavam. Então, ovelhas era algo muito precioso. E esse termo ficou no Evangelho, ficou na igreja, foi adotado. Tanto é que Jesus também é comparado a um cordeiro, o Cordeiro de Deus. Por que será que se refere a Jesus como Cordeiro de Deus? Porque ele, de certa maneira, renunciou toda a sua glória, toda a sua luz para encarnar neste planeta que para ele era tão ainda, não é? Mas muito importante, porque como responsável pelo nosso planeta Terra, Jesus sabia de tudo que estava a nós reservado. Então ele fez esse tipo que creio eu, não tenha sido para ele um sacrifício, mas um ato de amor por toda a humanidade. E a gente lembra que até nas missas, na igreja, quando se reza o Agnus Dei, quer dizer Cordeiro de Deus. Então, há toda uma correlação de Jesus como Cordeiro, ora Jesus como pastor. E uma interessante que, dando sequência à sua fala, Jesus falou assim: outras ovelhas que não são deste rebanho. O que queria ele dizer com isso? Quem eram essas outras ovelhas? Eram todas aquelas pessoas, todos aqueles povos chamados na época de gentios, ou seja, eram os pagãos, que não eram parte do povo de Israel. Então essas outras ovelhas ainda não eram do rebanho, como ainda não são. Hoje são muito mais ovelhas ainda distantes, como a gente vai ver logo a seguir. E eu lembrei então de uma passagem de uma das palestras do Haroldo Dutra, em que ele, naquele trabalho de tradução do Evangelho, ele esteve lá em Israel e ele fez questão de participar de uma caravana. E ele relata em sua palestra que essa caravana no deserto, ele indo nos camelos, como se fazia e ainda fazem, né, os povos daquela região. No meio do caminho eles encontraram um pastor e suas ovelhas. E eles pararam a caravana para conversar com aquele pastor. Ele queria saber algo do pastor. E algo que Haroldo Dutra nos diz interessante é que aquele pastor contemporâneo tinha aquele rebanho grande, mas conseguia reconhecer cada ovelhinha de per si. E cada uma tinha um nome. E quando ele chamava a ovelha pelo nome, fulano, elas respondiam, bé.
Olha que interessante. Quer dizer, o vínculo entre o pastor e as suas ovelhas é um vínculo muito forte de afetividade, de amor. Então, muito apropriado que a gente chame Jesus do nosso pastor. Porque assim como o pastor, toda ovelha é importante, não deixa que nenhuma se perca, ele é que nos cuida, nos provê tudo e não permite que a gente se perca. De um jeito ou de outro, a gente volta ao caminho. Então, tem todas essas correlações que são interessantes a gente entender sobre a mensagem e a linguagem bíblica. E Jesus falou assim: elas também a elas eu devo conduzir. Significando que um dia chegaria em que ele seria o pastor de toda a humanidade. Nesse sentido. Que esses povos das demais religiões, não é? Chegaria o momento em que iriam receber a sua mensagem, aceitar a sua mensagem. Isso vai se dar quando se houverem convencido de que só existe um Deus no universo. E que, em definitivo, Ele, esse Deus, é o mesmo que elas adoram sob diferentes nomes, como Jeová, Alá, Deus, Buda, Shiva e tantos outros. Haverá de chegar o dia em que esses rótulos não vão nos distanciar. Essa é a promessa do Mestre. Mas o que é religião? Se essas ovelhas que não eram do rebanho de Jesus são aqueles que participam de outras religiões, que não aceitam o cristianismo. Eu me perguntei, o que é religião? Eu quis entender. Então eu encontrei a seguinte definição: conjunto de sistemas culturais e de crenças com visões de mundo e símbolos estabelecidos e relacionados à espiritualidade, à humanidade e a valores morais. Quando a gente vê conjunto de crenças, de sistemas culturais, a gente compreende que religião é algo construído na história dos povos. Que religião tem a ver com a tradição, com os costumes, com aquilo que era comum a cada povo. Daí a gente entender que são tantas religiões quanto são os povos e raças do mundo. Mas ainda assim me vieram muitas perguntas à mente, não é? E eu perguntei, quando Jesus colocou que elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho, um só pastor, então eu me perguntei, e quantas são as religiões? Qual é o tamanho desse rebanho que Jesus terá que unir? Aí eu fui pesquisar, né? Fui onde a gente encontra todas as respostas, Google. Fui no Google. Mas lá tem fontes e fontes. Eu procurei algumas fontes mais confiáveis. E fiz a seguinte pergunta: quantas são as religiões do mundo? No mundo atual, quantas religiões nós vamos encontrar? E aí encontrei uma referência da revista O Mensageiro, revista cristã espírita, né, do terceiro milênio, no artigo 59. A seguinte informação que me deixou pasma, assim, são mais de 10.000 religiões no mundo atual. É muita coisa, gente. Porque se a gente não tem mais de 200 países, significa compreender que tem muito mais religiões do que países, do que nações. E é verdade, a gente vai encontrar no Brasil, quantas religiões a gente vai encontrar? Então faz sentido isso. Mas esse número me assustou. São mais ou menos 2.996 línguas faladas, distintas no planeta. Quando que toda essa humanidade vai falar a mesma língua para entender a mensagem de Jesus? Eu fiquei me perguntando essas coisas, não é? Isso sem falar que são entre 7.000 a 8.000 dialetos, que são variedades de uma mesma língua, mas que fazem com que uma pessoa nascida numa determinada cidade do mesmo país não consiga se entender com alguém de outra região deste país, porque falam dialetos diferentes. Então, à primeira vista, nós estamos assim muito distantes ainda. Como isso vai se dar? Eu fiquei curiosa, agora eu quero saber. Mas Jesus disse, a gente confia, acredita. Mas
como Kardec nos explicou, precisa que a gente compreenda pela razão. Qual é a razão? E eu fui atrás. Continuei fazendo perguntas e fui encontrar quais eram as grandes religiões do mundo. E encontrei um estudo de um professor sociólogo das religiões, Dr. David Barrett, da Universidade Regent de Londres. Ele tem um banco de dados onde ele coloca pesquisas e mantém esse banco de dados mais ou menos atualizado, e ele traz as informações que eu estava querendo. Que o cristianismo estava estacionado durante o século XX, século passado, com 558 milhões de cristãos. No entanto, chegamos a 2 bilhões na metade de 2012. Aí eu me animei, poxa, 2 bilhões. Mas de imediato veio à minha cabeça, mas nós somos 7 bilhões de habitantes na Terra. Então não é um número assim tão significativo. E aí? Segundo o professor David, ele diz que proporcionalmente o cristianismo perdeu terreno. Porque enquanto no século XX era 34,5% da população do mundo era cristã, agora, antes mesmo, né, em 2012, esse número caiu. Então, esse passou a ser 33,1%. Houve uma queda. E aí eu falei, poxa, a coisa está ficando complicada. Esses dados eu coletei no Boletim Internacional de Pesquisa Missionária do professor David Barrett, sociólogo das religiões. E aí me espantou ainda mais um outro dado que ele traz, que o islamismo é a religião que mais tem crescido no mundo. Eu falei, ai meu Deus, complicou. Então cada vez mais parecia a mim distante a promessa do Mestre Jesus. Se quem está crescendo não é o cristianismo, mas o islamismo, o que é isso? Cresceu mais de 500% durante o século XX. Embora não tenha uma precisão estatística absoluta, ele está se aproximando do cristianismo e ameaçando, como a gente vê mesmo na guerra de religião que está se travando no mundo. Agora, tem um dado positivo nessa história toda, que quando a gente somos cristãos e os muçulmanos lá, né, a gente vê que a maioria do mundo não é tão ateu ainda. Quer dizer, a gente não está tão ateu como parece. Já existe uma crença no coração do homem, embora grande parte é equivocada. Mas eu achei que isso era um dado positivo. E eu me perguntei, quais são as 10 maiores religiões do mundo? Claro que a gente continua sendo, como cristianismo, sendo em primeiro lugar, né? Ibope, 2 bilhões e 200 milhões de adeptos cristãos no mundo. Seguidos pelo islamismo, com 1 bilhão e 600 milhões de adeptos, crescendo a cada dia. Acompanhado do hinduísmo, com 900 milhões. Em quarto lugar, a religião tradicional chinesa, com 400 milhões de adeptos. O budismo, com 376 milhões. O shintoísmo, de 27 a 26 milhões. O sikhismo, que é um desmembramento lá do islamismo, é uma daquelas religiões lá do Oriente. Eu não entendo bem dela, mas ouço falar até algumas vezes em brigas entre eles lá no Oriente. Cerca de 20 milhões. O judaísmo, de 14 a 18 milhões. E olha nós, o espiritismo, cerca de 13 milhões de adeptos no mundo. Já é um bom número, estamos entre as 10 maiores, né? Vamos torcer. E em 10º lugar, eu só fui até o 10º porque não interessava muito ficar nessa pesquisa. Vem aqueles pagãos, os ateus, que de certa forma não são tão pagãos, não são tão materialistas assim, porque eles adoram outras divindades pagãs, que é a religião chamada Wicca ou neopaganismo. Então vejam, esse é o quadro.
é um quadro muito complexo na atualidade. E aí eu me perguntei mais uma vez, né? Parece-nos impossível que um dia todas se reúnam em torno das mesmas crenças. O que é que está dificultando ou o que vai dificultar esse movimento? Aí eu fui encontrar lá em Kardec que tudo tem a ver com o fato de que todas acreditam ter a posse da verdade. O ser humano ainda é muito egocêntrico. Então, se a religião, essa é a minha religião, ela é a verdadeira e eu quero convencer todo mundo, e isso dificulta o diálogo. Mas Kardec, né? Lá quando ele editou, escreveu, né, a Gênesis, ele já previa que não seria um acontecimento para já, naquela época dele, 1860 por aí. Que as religiões iriam ter que fazer concessões, sacrifícios, conforme a multiplicidade dos seus dogmas particulares. Isso dizia Kardec. Escreveu isso na Gênese. Então, alguma coisa vai acontecer, elas vão ter que fazer concessões e sacrifícios. Mas ele dá algumas pinceladas de luz para a gente compreender, dizendo que a mudança ocorrerá pela força das coisas. Vai ocorrer pela razão humana. Imagine, pela ciência. Basta a gente pegar um único fato. No dia que a ciência comprovar que existe vida fora da Terra, muita coisa em termos de religiões vai ruir. Muitos dogmas não vão se sustentar. É por isso que os governos dos grandes países envolvem todos os fenômenos de UFOs, de alienígenas em segredo de Estado. Porque eles sabem o quanto uma notícia que confirme vida fora da Terra vai abalar a estrutura social, religiosa do mundo. Mas vai acontecer. E vai acontecer, segundo Kardec, a partir de cada indivíduo, da parte para o todo. Então Kardec explica que não vai ser nenhuma convenção, não vai haver uma renúncia voluntária de cada chefe de igreja. Mas vai acontecer porque os seres humanos vão começar a usar a razão e se convencerão da verdade. E vai acontecer, segundo Kardec, num terreno neutro. Não vai ser religião A, B, C ou D que vai dominar as demais. Não vai acontecer por aí. Um terreno neutro com vários pontos em comuns, que ele esclarece. Então, quando a gente olha para as religiões atualmente, a gente vai ver que a grande maioria, se não todas, elas têm muitos equívocos. Eu aqui nem estou colocando o espiritismo como religião, estou colocando como doutrina, ciência e filosofia, né? E moral. Mas as crenças equivocadas, por que elas estão erradas? Porque não pressupõem transformações no espírito humano. Elas não pressupõem que a gente precisa se transformar para poder atingir os céus. Basta acreditar, temer a Deus, ainda temendo o que pode nos acontecer, crer no Senhor Jesus, aceitar a palavra sagrada, e aqui não vai nenhuma crítica, mas essa aceitação cega da letra morta da Bíblia, receber o batismo e acreditar que Jesus veio ao mundo e se sacrificou para nos salvar, foi o Cordeiro de Deus que fez o sacrifício, então isso basta para eu alcançar o paraíso prometido. É aí que está o grande equívoco. Ainda nesse equívoco, cada qual acha que a sua religião, a minha, vai me garantir passaporte direto para o reino celestial. Se eu seguir direitinho todos os rituais e dogmas e aceitar, eu vou direto para o céu. Basta na hora da morte me arrepender, receber um determinado sacramento, estou salvo. E isso leva a um fanatismo religioso, que é o que tem dificultado a aproximação das religiões. Que esse fanatismo, segundo Kardec, é um corruptor da razão.
que leva a uma imobilidade e a inflexibilidade, ao fanatismo, eu até diria, né, como está aqui, que é instrumento de destruição, que é o que a gente está assistindo, quando esses extremistas, né, fanáticos, realmente terroristas, têm a coragem de colocar até mesmo crianças, enrolam bombas no corpo da criança e as crianças se jogam num espaço público, matando várias pessoas, centenas, com a crença equivocada de, ao fazer isso, ele é mártir e de imediato vai ser recebido por Alá no paraíso, recebendo 20 virgens que vão com ele viver num harém eternamente. A gente acha graça, mas não é, mas é muito sério para eles, eles acreditam nisso. E eu fazendo essa palestra na tarde, na segunda-feira, uma das pessoas que participam das mediúnicas pediu a palavra e esclareceu que numa das mediúnicas, um desses irmãozinhos pediu socorro aqui na casa. O que vocês podem fazer para dizer para eles que eles estão errados? Houve uma manifestação espiritual numa das mediúnicas aqui na casa. Porque a gente sabe qual não deve ser a frustração de um espírito que desencarna nessas condições diante da verdade. Não é? Mas isso é algo que a gente sabe que tem que se tranquilizar, porque vai chegar o momento. Porque a mensagem de Jesus foi apenas uma: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele não pediu mais nada. Não pediu rituais, riquezas, templos. Não pediu sacrifícios. Pediu nada. E garantiu justiça quando disse: a cada um conforme suas obras. Se a gente ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, teremos os frutos dessas nossas obras. Ao inverso, igualmente. Então, pressupõe que a gente precisa fazer a reforma íntima. O que veio nos esclarecer a doutrina espírita, após todas essas mensagens e lições de Jesus, é que para chegar a Ele, precisamos nos melhorar continuamente, caminhando sempre em direção à perfeição, que é a nossa, é a nossa única destinação. Então, a gente entende que o reino dos céus não está num local. O reino dos céus, e Jesus nos disse isso, está dentro de nós. Está dentro de cada um. É o reino da paz que cada homem deve construir dentro de si mesmo. O reino de Deus está dentro de vós. Jesus nos garantiu, está lá em Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 21. Como podemos entender esse reino? Ele está dentro de nós, mas nós temos que fazer o caminho para dentro. Temos que fazer essa jornada de maneira consciente. Joana de Ângeles nos fala tanto da questão dos níveis de consciência do espírito. Temos que chegar a esse nível máximo de consciência, mas e entender que é uma jornada longa, que, aliás, já começamos há muitos milênios atrás, nas nossas diversas reencarnações. Ela é sacrificial, não é o caminho da porta larga. Exige renúncia, tolerância, calar quando a gente gostaria de botar para fora toda a ira, de respeitar o diferente. Então, ela é sacrificial e trabalhosa. É uma jornada espinhosa, que modela o caráter a nível superior lentamente. Então é interessante, eu gosto de me referir ao meu querido tio aqui presente, com a permissão dele, para relatar que eu era jovem, muito jovem ainda, quando uma vez a gente andando na praia, ele disse para mim: minha filha, você já pensou que a doutrina espírita é a única que não nos garante o paraíso? Eu falei: poxa, nunca tinha pensado nisso. E ele saiu me explicando, né? É a única que não diz que se a gente fizer assim ou assim, assim, a gente ganha os céus.
É a única que exige um trabalho longo, árduo, sacrificial, encarnação após reencarnação, após reencarnação. E naquela hora foi como que tomei consciência daquilo. Que sorte a minha, hein? Ter um mestre assim. E é assim que a gente vai se elevando no ritmo próprio de cada um. E olha que linda é o amor e a justiça divina. No ritmo próprio de cada um. Se a gente não consegue tudo de uma vez, vai ter outra chance. É a lei da justiça, não é? Então, compreendendo isso, a gente volta a Kardec, quando ele dizia, está lá no livro, pressente-se que a unidade e todos a desejam. Pressente-se a unidade. Já naquela época, ele podia pressentir que essa união chegaria. E que todos já estavam desejando. Aí eu falei, poxa, Kardec falou isso em 1860, por aí. E aí, agora? Será que a gente pressente o desejo de união? Será que existem sinais na humanidade dessa aproximação? Aí eu fiquei pensando. A primeira coisa que me veio na mente foi, sim, claro, já tem alguns sinais. E olha, o primeiro deles foi recente. Os Jogos Olímpicos. São 15 dias somente. Mas são 15 dias de alegria, de irmandade, de união. Onde todo mundo esquece raça, religião, cor, nível cultural, a origem social, econômica. E todos se unem em torno de algo muito forte, que é maior do que todo mundo, é o espírito olímpico, o espírito da união pelo esporte. Então, se a gente consegue 15 dias, a gente está provando que pode ir um pouco mais. Outro sinal dessa união, analisemos o movimento dos Médicos Sem Fronteiras. Eu já citei uma vez, eu sou grande fã desse grupo. Porque indistintamente de raça, de língua que fala, de país de origem, de nível cultural, todos eles se colocam a serviço do bem. Fazer o bem aos que mais necessitam. No mapa, a gente vai encontrar em vermelho os lugares do mundo onde eles estão. Olha só. Todos esses lugares existem Médicos Sem Fronteiras. Dando de si, sacrificando-se, deixando suas famílias nos seus lugares de origem para se doar aos mais necessitados. É um outro sinal. E o movimento voluntário? Aí eu fui novamente no Google. Quantas são as ONGs no mundo? Será que é um número significativo? Me surpreendi. São 10 milhões. Olha, se só são 10 mil religiões, são 10 milhões de ONGs no mundo. ONGs, todo mundo sabe, organizações não governamentais, criadas por voluntários com objetivos de ajudar aos que mais precisam nos diversos campos da assistência, né? E aí, nos dados da Organização dos Voluntários, a Organização Mundial dos Voluntários, eu fui encontrar que aproximadamente 1 em cada 3 pessoas doou a uma instituição de caridade no ano de 2015. 3, né? 1 em cada 3, um terço. E 1 em cada 4 dedica parte do seu tempo ao trabalho voluntário. Então, é muito mais do que a gente pensa que é. É porque está tudo no anonimato, isso não dá ibope, não está na mídia. Mas se a gente for ver quantas casas espíritas nós temos, cada uma, o número de trabalhos de voluntários que ela agrega, o número de trabalhos que é feito, isso no Brasil, no mundo, é muito significativo. Mostra que todos querem a união, todos querem o bem, todos querem viver a mensagem de amor que Jesus nos ensinou. E aí um outro dado também me chamou a atenção. Nas minhas buscas, quando a gente vê a posse do Papa Francisco, em 2013, ele agregou 14 chefes das principais religiões do mundo. Convidou para sua posse e foram. Olha que lindo! A diversidade unida por amor a um Deus só.
Aqui a gente vai ver que tem budista, tem islamistas, né? Tem hindus, indianos aqui no meio. Deve ter todo tipo de igreja. E olha, que interessante. Esse velhinho de barba não é o Papai Noel, hein? Ele não está de vermelho. Ele é o chefe da igreja ortodoxa, que é a cristã ortodoxa, que por causa de bobagem rompeu com a igreja católica de Roma. E a igreja de Constantinopla, ele foi o primeiro patriarca a participar de inauguração papal nos 2000 anos de história do cristianismo. Não é um bom sinal? E ele disse na ocasião ao Papa Francisco: temos a obrigação de dar de comer os famintos, vestir os nus, curar os doentes e, mais em geral, cuidar dos necessitados. Ele não falou, temos que unir as nossas religiões, as nossas igrejas. Não, ninguém falou em religião ali. Falou em amor ao próximo. Então, são mais do que bons sinais. E aí, a presença de tantas delegações ali inspirou o Papa, que empolgado, né? Ele disse, de forma ainda mais premente, a oração pela unidade dos crentes em Cristo e, ao mesmo tempo, ver de modo perfigurado a sua plena realização, que depende do plano de Deus e da nossa leal cooperação. Se a gente for analisar as palavras do Papa, esse está no plano de Deus. Olha aí a promessa de Jesus, um só rebanho, um só pastor. E que vai depender da nossa leal cooperação, a cooperação de cada um, de cada indivíduo de per si. Achei muito pertinente a reflexão dele. E ainda ele lembrou, naquela ocasião, a falar também aos materialistas, aos ateus. O Papa Francisco disse, sentimos-nos próximos também de todos aqueles homens e mulheres que, embora não se reconhecendo pertencentes a nenhuma tradição religiosa, todavia, se sentem em busca da verdade, da bondade e da beleza. E ele falou 3 coisas importantes, que é a essência de qualquer, que não independe de religião. Verdade, bondade, beleza, que são as expressões divinas. E ele completou, são nossos preciosos aliados no compromisso em defesa da dignidade humana, na construção de uma convivência pacífica entre os povos e na guarda cuidadosa da criação. São valores efetivamente que vão na direção dos ensinamentos de Jesus. Então foi muito interessante, muito significativo tudo isso. Aí a gente vai em Kardec, que na época dizia, essa fase já se revela por sinais inequívocos. Olha aí os sinais para a gente. Por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes. Olha aí, Médicos Sem Fronteiras. Ideias grandes, o trabalho voluntário. E generosas, que começam a encontrar eco. Os tempos são chegados. Está lá no capítulo 8 da Gênesis. E aí, quando a gente vê esse movimento aqui no lado da Terra, e um movimento que a espiritualidade está fazendo também nesse sentido, a gente se reporta à frase de Kardec, que ele diz assim, a geração que desaparece levará consigo seus erros e preconceitos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, ou seja, espíritos já vêm de outras esferas, já sensibilizados, menos animalizados, imbuído de ideias mais saudáveis, imprimirá ao mundo o movimento ascensional no sentido moral que assinalará a nova fase de evolução da humanidade. E a gente é muito feliz de perceber que nós estamos vendo isso acontecendo no planeta. Muito embora o que aparenta ser é apenas a violência, a carnificina, mas isso não é definitivo. E ele nos esclarece, a religião que terá um dia de congregar todos os homens sobre o mesmo estandarte, será a que melhor satisfaça a razão
e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Será que a gente se identifica, hein? Que não seja desmentida pela ciência e que acompanhe a humanidade em sua marcha progressista, não pode ser retrógrada, presas a tabus e dogmas ultrapassados. Que não seja exclusiva nem intolerante, que seja emancipadora da inteligência, que só admita a fé racional, que é a base da nossa doutrina, né? Aquela cujo código moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado a fundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Então a gente vê que, para que isso aconteça, talvez pouco tempo falte e alguns eventos façam o ponto da virada. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. Então a gente vê que a promessa de Cristo não é algo tão distante e impossível de acontecer. Somente o progresso moral pode assegurar aos homens a felicidade na terra, refreando as paixões más, e somente esse progresso poderá fazer que reine entre as criaturas a concórdia, a paz e a fraternidade. Então eu acredito que os tempos marcados por ele são chegados. E quando isso acontecer, não vai haver briga, intolerância, violência entre negros e brancos, entre ricos e pobres, entre hindus e muçulmanos, entre árabes e judeus, entre cultos e incultos. Nada disso vai fazer sentido, porque então a humanidade terá entendido que haverá uma única casta, os filhos de Deus. E quando isso acontecer, necessariamente a gente não tem que falar a mesma língua, porque a língua do amor é compreendida sem necessidade de palavras. Ela é compreendida pelo coração e pelos gestos. A gente não precisa abrir mão das nossas tradições, dos nossos costumes, das danças, das comidas, das tradições, enfim. Não precisa, porque elas pertencem ao mundo material, elas pertencem ao mundo do homem material. E entender que somos todos iguais perante Deus está acima disso. Então eu consigo antever e acreditar num momento em que todos nós seremos tolerantes, aceitaremos as diferenças, seremos capazes de amar sem abrir mão da nossa cultura, das nossas raízes, da nossa história. Então o que eu deixo aqui como reflexão final é o pedido para que vibremos pela paz entre os povos. Que a gente já comece esse ano destinando em nossas preces um pedido para que a terra possa acolher todos os seus filhos, os filhos de Deus, com amor universal, com solidariedade e sob a luz do Divino Mestre. Obrigada.